Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 25 de setembro. Hoje é segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos e irmãs, é uma alegria imensa poder nos aproximarmos da Palavra de Deus, o Santo Evangelho, que é o Cristo vivo que vem ao nosso encontro constantemente. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça, amados irmãos e irmãs, para que possamos verdadeiramente acolher a Palavra de Deus e fazê-la vida em nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro de Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 6. O livro fala, amados irmãos e irmãs, sobretudo do período em que o povo de Deus pudesse voltar do exílio da Babilônia para a terra prometida. E data justamente isto, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém, construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, onde quer que residem, as pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então, amados irmãos e irmãs, se tem essa realidade, essa leitura da história a partir do livro de Esdras, que Deus move então o espírito, o coração de Ciro, rei da Pérsia, para dar esta liberdade ao povo que estava preso no cativeiro da Babilônia. Amados irmãos e irmãs, e eles pudessem assim retornar para suas terras e inclusive reconstruir o templo de Jerusalém.
O salmo para hoje é o Salmo 125, que traz como resposta: maravilhas fez conosco o Senhor. O Deus da vida realiza maravilhas para conosco. Que o Senhor, o Deus da vida, nos permita, amados irmãos e irmãs, contemplar o seu amor, a sua graça, seu carinho para conosco. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, de Lucas fala sobretudo sobre o sinal que é necessário, sobretudo, todo batizado, todo povo de Deus, ser para as nações. Ele vai dizer: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la ou colocá-la debaixo de uma vasilha ou colocá-la debaixo de uma lâmpada. Pelo contrário, ela é colocada sobre um candeeiro, a fim de que todos possam ver a sua luz. Aquilo que se estava escondido torna-se manifesto, e aquilo que estava em segredo deve ser conhecido claramente. Então, amados irmãos e irmãs, sobretudo nós percebemos essa realidade sobre o cristianismo primitivo, onde o povo de Deus tinha, muitas ocasiões, muitas vezes, era obrigado a estar escondidos para exercer de fato a sua fé. Sobretudo com Pentecostes primeiro, com a vinda do Espírito Santo, o povo de Deus começa com a sua vida a dar testemunho de Cristo Jesus, sem nenhum tipo de hesitação. Então, não se encontram mais escondidos, passam a clamar, a proclamar a todos a boa nova de Cristo. Muitas vezes isto, amados irmãos e irmãs, era passível de perseguição e morte. Hoje, pelo contrário, nós, vivendo no tempo atual, sobretudo no Brasil, tendo uma liberdade religiosa, muitas vezes não somos capazes de dar valor àquilo que o Senhor nos concedeu. Oxalá o Senhor nos conceda a graça, o ânimo e a coragem dos primeiros cristãos, para que sejamos de fato luzes que se encontram em candeeiros para iluminar os corações, não porque somos luz, mas porque o Cristo vivo ilumina os nossos corações e assim também somos convidados a iluminar os corações de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.